Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 12 até o 24 do capítulo 16 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meus amados, os discípulos mostraram desinteresse em saber maiores detalhes a respeito da partida de Jesus deste mundo aqui. E por isto, além de recriminá-los por conta de tal atitude, Jesus ainda insistiu dizendo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. De fato, demonstraram que não estavam maduros o suficiente para ouvir o que Jesus tinha a lhes dizer. Todavia, o Espírito Santo haveria de guiá-los a toda a verdade, continuando assim a obra que o Senhor Jesus havia começado entre eles. O Espírito haveria de anunciar, inclusive, aquilo que estava por acontecer. Isto é tão verdadeiro que no Novo Testamento, e em especial no livro do Apocalipse, nós temos muitos indicativos do que haveria e do que ainda há de acontecer. O Espírito Santo glorifica Jesus, pois recebe daquilo que é dele. E tudo que é dele, na verdade, pertence ao Pai, porque Jesus e o Pai são um só ser. Na verdade, aqui temos a Trindade divina retratada de maneira muito especial. Após ter feito tais afirmações, Jesus declarou: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. A esta altura, os discípulos ficaram muito confusos com tais palavras. Jesus já havia lhes dito: vou para o Pai e não me vereis mais. E agora ele disse essas palavras: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E de fato, tais palavras podem ter sido uma referência aos 3 dias após a sua morte, ou aos 40 dias antes do Pentecostes, e até mesmo ao tempo da sua segunda vinda ao mundo. Jesus não lhes deu resposta às suas indagações e até hoje nós não sabemos também a que tempo ele se referiu ao declarar que os discípulos deixariam de vê-lo
por um pouco de tempo. A sua partida, que se daria num primeiro momento de forma brutal por causa da sua morte na cruz, lhes causaria tristeza que contrastaria com a alegria do mundo que festejaria a sua morte. Todavia, afirmou ele que a tristeza dos discípulos se converteria em alegria. E isto tem ocorrido nas mais diversas ocasiões. Primeiramente ocorreu quando da sua ressurreição, e naquele tempo, aqueles discípulos foram tomados de grande alegria. Rever o seu Senhor e Mestre, que havia sido cruelmente executado diante dos seus olhos na cruz do Calvário, vivo no dia em que lhes apareceu, deve ter sido um gozo inefável. Depois disto, com a chegada do Espírito Santo, o Consolador, os discípulos também muito se alegraram. E um dia, esta alegria se completará quando Jesus vier novamente ao mundo para buscar os que por ele foram salvos. Jesus comparou esta alegria à experiência de uma mulher que está no processo de dar à luz a um bebê. Quando ela abraça o pequenino logo após o parto, se esquece de toda a dor e de toda a aflição que lhe acometeu pouco antes daquele momento, posto que tomada de júbilo. Jesus legou aos seus discípulos uma nova maneira de relacionar-se com Deus, o Pai, em oração. A partir daquele momento, por meio de uma declaração solene, ele os autorizou, e bem assim todos os demais discípulos, a fazerem seus pedidos a Deus, o Pai, no nome dele. Pedir algo ao Pai no nome de Jesus significa reportar-se aos méritos de Jesus. Se pedirmos com base nesta premissa do mérito conquistado por Jesus na cruz, seremos atendidos, garantiu ele, pois o seu prazer é que a alegria dos discípulos seja completa. Ó bendito Senhor e Salvador, que mesmo mediante todo o sofrimento que o aguardava, ao invés de preocupar-se consigo mesmo, preocupou-se com aqueles que amou. E que grande amor! Vamos orar? Pai querido Deus de amor, palavras inefáveis uma vez mais. O Senhor garantia aos seus discípulos que o Senhor os deixaria por um tempo. O Senhor não deixou bem claro a eles e nem a nós a que tempo se referiu. Mas muito provavelmente tem a ver com todos esses tempos que acabamos de pronunciar aqui. O tempo de 3 dias logo após a sua crucificação, quando eles foram tomados de surpresa por avistar-se com o Senhor vivo. Aqueles 40 dias que antecederam ao Pentecoste, quando o Senhor lhes apareceu. E também esse tempo onde nós, os discípulos atuais e aqueles que já passaram e aqueles que hão de vir, aguardamos o tempo da tua vinda ao mundo. A segunda vinda do Senhor, quando o Senhor virá para levar para junto de si os teus discípulos. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque agora sim podemos orar ao Pai, no nome do Senhor, com base nos teus méritos. Nós nada merecemos, nós não temos como requerer qualquer coisa da parte do Pai, mas no teu nome nós alcançamos graças, porque o Senhor tem sim essa autoridade diante do Pai, e se pedirmos no nome do Senhor, certamente o Pai nos concederá, até porque o Senhor e o Pai e o Espírito Santo são um só ser. Louvado seja o teu nome, nós oramos agradecidos, nesse nome maravilhoso do Senhor, nesse nome que se eleva sobre todo nome, o nome salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira, fiquem na paz do Senhor.